Olá, pessoal. A gente está na nossa aula 21, a última aula, né, do nosso semestre de filosofia. E aqui hoje a gente vai falar da instituição, né? Lembrando que a norma, há três formas públicas do direito, né? A norma, a decisão e a instituição. Nós vamos trabalhar uma instituição especial, a instituição ao qual, né, o mundo do direito está mais vinculado, que é a instituição judicial. Vamos primeiro falar brevemente sobre a instituição como forma pública do direito. A norma é praticamente autoexplicável, né? Decisão, a gente já viu na aula passada, dando todo o foco na decisão judicial, né? E mostrando que ela tem uma autonomia em relação à norma, né? Ela opera a partir de si mesma a ordem, né? Conceito aqui de instituição. A instituição é uma estrutura social teleológica. O que quer dizer isso? Estrutura. Estrutura é um conjunto de elementos que caracterizam algo, né? Social. A instituição é social porque ela disciplina as interações entre as pessoas. Ela é teleológica, possui uma finalidade ou função. Tá? Por exemplo, né? O casamento. Você vai dizer, não, mas o casamento é uma norma individual. É um contrato. Sim, mas a gente tem uma união estável, que não é mediada por uma norma individual. Ela tem a mesma finalidade, né? Uma estrutura, tem alguns elementos, né? Um afeto, um desejo de ficar a vida toda, etc. Que sejam duas pessoas, né? Há elementos estruturais aqui, né? E é teleológico, né? Visa a comunhão plena de vida, assim como o casamento, tá? Então, a união estável faz parte do nosso direito? Faz. Como norma individual, não. Faz parte como instituição. Pense no contrato de realidade no direito do trabalho, né? Não é uma norma individual, não é um contrato, é um contrato de realidade. Está lá caracterizado por alguns elementos, que é a estrutura dele. Qual é a estrutura do contrato de realidade? A pessoalidade, pagamento de salário, subordinação, tá bem? Pense numa outra instituição, o Exército, né? Também tem uma estrutura, que é a hierarquia, a disciplina, né? Tem uma finalidade, que é a defesa do país, uma estrutura social teleológica, né? Social, mais de uma pessoa, né? Ela disciplina a interação entre várias pessoas. E podemos pensar no parlamento também, e no judiciário. Veja a Constituição Britânica, né? A Constituição Britânica não é como a nossa, um conjunto de normas. A Constituição Britânica é um conjunto de instituições, parlamento, a common law, a monarquia, tá bem? Pois bem, vamos ver o judiciário como instituição. Tá? Vocês entenderam que a instituição é mais ampla do que um sistema de normas. Alguns pensam a instituição como um conjunto de normas. É o caso do McCormick, né? O caso do John Searle. Mas não é verdade, né? A instituição excede um sistema de normas, porque a instituição aponta uma finalidade. Nem isso, as normas podem ajudar a estruturar uma instituição. E nem sempre, né? Há elementos estruturais da instituição, como no contrato de caridade, a subordinação, o salário, que não são normas. Tá? Vamos ver o judiciário como instituição. Então, ele tem uma função ou finalidade, né? Que é, gosto dessa expressão do Riquet, né? Proferir a palavra de justiça. Para isso que existe o judiciário, para que seja proferida a palavra de justiça. Né? Ou como iudex, aquele que diz o direito. Né? Guardar a ordem da justiça, a gente pode dizer também, ele é o guardião, né? O juiz é o guardião da ordem da justiça. Lembrando, né, a definição que a gente já deu da ordem da justiça de Tomás de Aquino, né? A ordem da justiça consiste em que se dê a cada um o que lhe é devido e a ninguém se faça o indevido. Tá? Quando é que a gente pode dizer que a ordem, que o direito alcançou a ordem? Quando cada um tem o que lhe é devido e a ninguém se faz o que é indevido. Tá? Estrutura. Qual é a estrutura do judiciário? Né? Uma estrutura social teleológica. A gente já falou do telos, da finalidade, da função, que é dizer o direito, proferir a palavra de justiça. E a estrutura? Né? A estrutura eu tirei aqui da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, no seu artigo 10º. Tá? Todo ser humano tem direito,
em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres. É um direito humano, tá? O acesso à justiça, a gente pode dizer, né? E aqui a gente vê os 3 elementos estruturais do judiciário como instituição, né? Quais são os elementos que, combinados, tá? São os elementos que formam a estrutura do judiciário. Tá? Combinados entre si, podem buscar a finalidade, que é dizer a palavra de justiça. A primeira é independência, né? Por parte de um tribunal independente. Tá? A segunda característica estrutural é imparcialidade. Tá? Um tribunal independente e imparcial. A terceira característica a gente vai chamar de processualidade. Tá? O juiz atua sempre no interior de um processo. E aqui, na linguagem da declaração, isso está com a expressão, está presente na expressão justa e pública audiência. Tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, seu artigo 10º, nos dá os 3 elementos estruturais, fundantes, tá? da instituição judicial. Primeira característica, né, estrutural, a independência. Na independência, né, a gente quer que um determinado objeto seja visto na perspectiva da justiça. A independência do juiz significa que ele é capaz de ver algo somente na perspectiva da justiça, ou seja, de ver algo como objeto de direito. O juiz é aquele que se ocupa somente com o que é devido, ou seja, ele considera situações e bens como objetos de direito, não como um meio, tá, de emancipar as massas, né? Ele não olha para um determinado objeto como aumentando a riqueza, como diz o Posner, né, do país. Tá? Quando ele vê um objeto, não vê aquilo que o favorece um partido, uma ideologia, uma religião. Tá? Se é útil do ponto de vista econômico, se é favorável do ponto de vista político, se é correto do ponto de vista moral, ele vê o objeto e a situação como algo devido, ou um ato, né? Um objeto ou um ato como algo devido. Ele visualiza, né? Ele adota, ele internaliza a perspectiva da justiça. Esse é o juiz. Tá? Ele é aquele que olha para o mundo na perspectiva da justiça. Então, Aristóteles, a citação que a gente já tinha feito antes, né? Porque a primeira característica, né? Quer dizer, digamos assim, vamos desdobrar ou explicitar, né, os elementos as ideias integrantes, né, as partes integrantes, melhor, perdão, né, as partes integrantes dessa característica estrutural da independência. O primeiro é a independência funcional, ou a exclusividade funcional, tá? Ou seja, o judiciário tem que estar, um judiciário independente, não pode ser um órgão que governa, não pode ser um órgão que legisla. Ele tem que estar vinculado somente à sua função de dizer o direito. Então, Aristóteles diz, olha, em sexto lugar, entre as várias funções que compõem uma polis, mas o mais necessário de todos é a existência de um órgão que decida sobre o justo entre os cidadãos. A gente já viu essa citação antes, mas aqui ela está para retratar, para explicitar, para ilustrar essa ideia de que eu preciso ter um órgão separado, cuja única função tem uma exclusividade funcional, dizer o justo, né? Proferir a palavra de justiça entre os cidadãos. Não quer governar, não faz guerra, não controla o câmbio, tá bem? A única função dele é essa. O rei tem em suas mãos o poder secular e a espada material pertinente ao governo do reino. Aqui eu estou citando Henry de Bracton, tá? Que é um jurista inglês do século XIII. E ele vai diferenciar 2 funções públicas. Vamos ver. O rei tem em suas mãos o poder secular e a espada material pertinente ao governo do reino. É o gubernáculo, né? Ad rem e gubernáculo. O rei governa, tem nas suas mãos a espada, a capacidade, o poder. Além disso, corresponde a ele a faculdade de administrar e ditar a justiça, de modo que, em virtude da sua jurisdição e jurisdictio,
como ministro e vigário de Deus, atribui a cada um o que lhe corresponde. Vejam, as duas funções que o rei exerce. Uma função de governar, o uso da espada, a defesa, a paz, a segurança. E o dever de administrar e ditar a justiça, de dizer o direito. E continua Henry de Bracton, pois o S da coroa, a essência da coroa é exercer e ditar a justiça, assim como manter a paz, ditar a justiça e jurisdictio, manter a paz, gubernáculo, já que sem esses dois ofícios a coroa não pode manter-se nem durar. Mas esses são dois ofícios, não é um só. E a gente vai ver que ele, vamos seguir aqui com Charles Ward McElwain, professor norte-americano, historiador de direito constitucional, como é que essas duas funções são exercidas separadamente. Na jurisdição, diz o McElwain, o rei estava obrigado por seu juramento a atuar segundo o direito. Tá? No gubernáculo, no governo, ele vai atuar conforme a conveniência. Vou fazer a guerra, vou fazer a paz, vou fazer uma aliança, vou cobrar um tributo. Tá? Isso ele pode atuar segundo a conveniência. Mas na jurisdição, ele tem que atuar segundo o direito. Pois, embora os juízes fossem seus, né, ele os nomeasse e atuasse em seu nome, eles estavam obrigados por seus próprios juramentos a determinar os direitos dos súditos não segundo a vontade do monarca, mas de acordo com o direito. Tá bem? Então, a jurisdição, né, os juízes proferiam palavras da justiça, mas não proferiam com base em uma certa utilidade pública ou com base na razão pública. Perdão, uma determinada razão de Estado aqui, tá? Das conveniências do governo, do governante, mas segundo o direito. Então, tem um caso do século XVI que ilustra bastante isso, né? O McElwain refere, agora estou citando, então, o texto do caso do século XVI. Ordinariamente, no que se refere aos direitos da coroa, o rei se encontra submetido somente ao direito natural. Você vai fazer a guerra, vai fazer a paz. Não há nenhum direito nesse mundo que diga que deve fazer isso ou aquilo. Enquanto aos direitos dos súditos, se está submetido ao direito da terra, law of the land. Bem? Então, vejam, ele está... a jurisdição tem como única função atuar ou proferir sentenças, né, aqui segundo o direito. Tá? É dizer o direito, e não promover o bem comum, realizar políticas públicas, combater a corrupção, tá? Efetivar direitos sociais. Não. Eu sei que no Brasil essas coisas estão misturadas, mas um judiciário independente é um judiciário que se limita à sua função de dizer o direito. Tá? Se ele está assambarcando tarefas de governo, governáculo, onde poderia ser desse modo ou daquele, e não determinado, como é o caso do direito, bom, a gente não tem mais um judiciário independente. Ele passa agora a se guiar por ideologias e preferências políticas. Então, a segunda parte integrante, né, dessa ideia de independência é a dependência exclusiva do direito. Então, Aristóteles, por exemplo, a justiça é a virtude pela qual cada um possui o próprio, o que é seu, né, o suum dos latinos, né, dos romanos, segundo a lei. Não é segundo uma ideologia política, ou segundo o que acha o juiz. O juiz é independente porque ele é dependente do direito. Senão nós vamos depender da subjetividade dele, ou das suas preferências políticas, ideológicas, religiosas, etc. E a definição do Kant, né? Poder judicial é aquele que atribui a cada um o seu de acordo com a lei. Não de acordo com a subjetividade, com a ideologia, entendeu? Com princípios vagos, né? Mas de acordo com a lei, tá bem? De acordo com o direito positivo. Então, o juiz é independente quando ele depende do direito e só do direito, não da opinião pública, tá? Não da pressão social, não da vontade das massas, não da ideologia, tá? A dependência do direito. Autoridade, né? O juiz não tem poder, né, gozado, né? Não é um poder, é uma autoridade, tá?
Eu sei que a gente fala em tripartição dos poderes, né? Lembra que o Montesquieu dizia? Ele dizia assim, o poder de julgar é, de certo modo, nulo, nil. Ele fala em 3 poderes, para depois dizer que o terceiro poder é um poder nulo, nil. E não fala mais. Se vocês leram lá, né, o capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, onde ele fala da divisão dos poderes, ele tem essa frase, né, o poder de julgar de certo modo nulo. E ele passa o resto desse capítulo falando só do judiciário e do executivo. O que ele quer dizer que é um poder nulo? Ele quer dizer que não se trata de um poder, né, que é uma capacidade de agir, mas de uma autoridade que confirma ou desconfirma um ato público ou particular. Lembram lá quando a gente estudou a República Clássica, né, que Cícero diferenciava potestas da auctoritas, né? A potestas, os magistrados, a capacidade de agir, mas os magistrados aqui, todos ocupantes, né, de um cargo público de natureza política, né? Mas de uma autoridade, auctoritas, ou seja, o judiciário confirma ou desconfirma um ato público ou particular. Na República Romana, a auctoritas é do Senado. O Senado não toma iniciativa. O Senado simplesmente autoriza, né, uma eleição de um magistrado feito pelo povo ou uma lei votada pelo povo. Tá? O que o judiciário faz? O judiciário não faz um contrato. Tá? O judiciário ele diz se o contrato é válido ou não. Tá bem? O judiciário não faz a lei. Ele pode confirmar ou não através da Constituição, tá bem? Ou, né, examinar a sua regularidade de procedimento aqui, tá bem? Isso quer dizer, o judiciário não atua de ofício, é próprio do poder atuar de ofício, né? Então, o judiciário é uma autoridade que confirma ou desconfirma o que outros fizeram. Tinha um professor, né, que dizia, o professor Raul Rojo, aqui da sociologia, né? O poder pode e a autoridade autoriza. Tá? E na França, não sei se vocês sabiam, na França, o país do Montesquieu, né, não é, o judiciário não é um poder, é uma autoridade. Né? Se vocês veem na Constituição Francesa, é autoridade judicial. Tá? Imparcialidade. Preliminares. Né? Ver alguém na perspectiva da justiça, o sujeito de direito. Isso que é, né, o que é um juiz imparcial? É aquele que, quando, né, tem as pessoas diante de si, né, ele as vê somente na perspectiva da justiça, as vê, as reconhece somente na sua condição, no seu status de sujeitos de direito. O outro, segundo a amizade, é o tu, diz o Paul Ricoeur. O outro, segundo a justiça, é o cada um. Como indica o adágio latino, sum cuique tribure, dar a cada um o que é seu. Ninguém é amigo ou inimigo do juiz. Né? Ele vê as partes como cada um da justiça, ou seja, somente na sua condição de sujeito de direito. Tá? Não são pobres, não são ricos, não são desta ou daquela etnia, não tem essa ou aquela crença religiosa. Tá? São somente sujeitos de direito. Ele consegue concebê-los somente na perspectiva da justiça. Né? Uma expressão do Hegel, né? Ele os vê como iguais, no sentido da igualdade, na qual todos valem como cada um, como pessoas. Né? O termo pessoa em Hegel designa o sujeito de direito. Né? Todos valem como cada um, a cada um o que lhe é devido. O imperativo do direito, né, diz o Hegel, que é ser uma pessoa e respeita os outros como pessoas. Lembra que a gente usou essa frase, né, para pegar um imperativo da República em geral, mas aqui para o Hegel tem que ser entendido como ser um sujeito de direito e respeita os outros como sujeitos de direitos. Né? Isso é válido para todo ator, né, no mundo do direito, é claro, mas especialmente para o juiz. Né? Ele tem que respeitar os outros como sujeitos de direito, deve vê-los somente na condição de sujeitos de direito e nada mais. Tá? A primeira característica aqui, então, é o de ser um terceiro. A primeira parte integrante, né, da ideia desse elemento estrutural da instituição judicial, que é a imparcialidade, é ser um terceiro. Né? Tomás de Aquino, numa situação que a gente já usou, ele diz assim: vai contra a justiça legal quem se arroga o direito de fazer justiça por si, negligenciando a ordem jurídica. A ordem jurídica nomeia um terceiro. Tá?
alguém que não integra a relação para dizer o direito sobre essa relação. Né? Então, Tomás de Aquino é o exemplo aquele que a gente viu, da pessoa que vai recuperar o bem que lhe foi furtado por si mesma, fazendo justiça por si mesma. Tá? Um judiciário imparcial. Tá? A imparcialidade é um elemento da instituição, um elemento estrutural da instituição judicial. Dado que se supõe que a pessoa tende a fazer todas as coisas tendo em vista seu próprio benefício, isso aqui é Hobbes, né? Estou citando o Thomas Hobbes. Ninguém pode ser árbitro adequado em causa própria. Tá? Imparcialidade é isso. Okay? Por que as pessoas não podem ser juízes em causa própria? Tá? Porque vão atuar no seu próprio benefício. Tá bem? Segunda característica, então. Então, todos os conflitos, né, você tem necessidade de um terceiro. Segunda característica é a equidistância, né, ou equidistância. Tá? Eu acho que agora, como não tem mais termo, é equidistância. Tá? A segunda parte, né, dessa ideia de imparcialidade. Ninguém está autorizado a fazer justiça com as próprias mãos. Assim reza a regra de justiça, uma citação do Paul Ricoeur. Ora, em benefício de tal distância, é que se faz necessário um terceiro, uma terceira parte. Tá? Quem está envolvido, as partes envolvidas não têm essa distância. Ora, em benefício de tal distância que se faz necessário um terceiro, uma terceira parte entre o ofensor e sua vítima, entre o crime e castigo. Um terceiro como garantidor da justa distância entre as duas ações e os dois agentes. O Ricoeur insiste muito nisso. A justiça própria do direito é a justa distância. Você afasta, né, a vítima do autor, o crime do castigo. Você precisa de uma terceira parte, um mediador aqui, tá bem? Senão você vai cair naquele conflito interminável, né, de uma violência que leva a mais violência. Para quebrar esse ciclo maldito é que é necessário a intervenção de um terceiro que faça, né, que promova uma justa distância entre as partes, né, uma justa distância entre cada uma delas, né, e o bem que está sendo discutido e a distância entre elas também, né? Muitas vezes o conflito, né, colocou ambas em uma situação de violência, uma face à outra. Tá? E o terceiro elemento, né, desse elemento estrutural, que é a imparcialidade, é o desinteresse, né? Ou interesse somente no direito. Tá? É um terceiro, equidistante e desinteressado. Tá? São as três características desse elemento estrutural, que é a imparcialidade, né? Elemento que estrutura o judiciário. Em nenhuma outra causa, alguém pode ser aceito como juiz se uma frase do Thomas Hobbes, se aparentemente para ela, tá? Para essa pessoa, resultar mais proveito, honra ou prazer da vitória de uma das partes do que da outra. Não, o juiz tem que estar completamente desinteressado. Isso faz parte da sua imparcialidade, tá? Então, não poderia ser aceito como juiz se tivesse algum ganho, algum benefício, tá? Em função da vitória ou da derrota de uma das partes. E aqui continua o Hobbes, né, numa outra passagem. Entre as coisas que fazem um bom juiz está o ser capaz, no julgamento, né, como juiz, de despir-se de todo medo, de toda raiva, de todo ódio, de todo amor e de toda compaixão. Tá? Porque às vezes você tem uma empatia por alguém que é culpado, efetivamente. Tá? E deve ter, o Vitor Nunes Leal, ele menciona, né, que nos grotões do Brasil, tá, no início do século XX, os jurados tinham empatia pelo assassino. O assassino chorava, a família dele chorava, e pela empatia ou compaixão, libertavam o assassino, o cara saía impune. Mas o juiz, tá, ele tem que despir-se de todo medo, raiva, ódio, amor e compaixão, porque não tem nenhum interesse. Quando você está completamente desinteressado na causa, essa causa não te afeta
emotivamente, né? Não te mobiliza os teus sentimentos. Tá bem? O próprio terceiro só se encontra na posição não partidária exigida porque ligado a um sistema jurídico que consiste essencialmente em leis escritas, né? Um pouco o que a gente viu lá, né? Ele é independente porque depende do direito. Aqui também, né? Ele está desinteressado no que as partes estão discutindo materialmente, tá? Porque ele está interessado somente no direito. Ele só tem um interesse em dizer o direito, tá? Em efetivar o direito. Bom, e agora a processualidade, essa terceira característica estrutural da instituição judicial. Tá? Ver uma interação social preliminares aqui, né? Na perspectiva da justiça, ou seja, ver uma interação social com uma relação jurídica. Né? Quando é que é uma relação jurídica? Isso que o juiz vê. O juiz vê toda interação social como uma relação jurídica. Mas é uma relação jurídica onde pode haver uma relação processual. Essa é a processualidade, né? Os membros de uma relação jurídica, como credor, o devedor, o ofensor e vítima, são considerados tais porque podem figurar como partes, né? Autor e réu em uma relação processual, né? O juiz vai do processo para a relação. No processo, evidencia-se a perspectiva da justiça. E qual é a perspectiva da justiça? Considera-se uma relação social como uma relação na qual alguém deve algo a alguém. Isso é uma relação jurídica, né? Alguém deve algo a alguém. É isso que estão discutindo o autor e o réu. Né? O autor vai dizer que o réu deve algo a ele, por exemplo, né? Ou deve algo à sociedade, deve cumprir uma pena, por exemplo. São três elementos aqui também, né? Vocês imaginam que sim, né? Dentro dessa característica estrutural da processualidade, né? Da instituição judicial. Lembrando, né? O judiciário é mais do que o código de processo, é mais do que o conjunto de normas, né? Ele é uma instituição, ou seja, né, um conjunto de elementos estruturais, ele é uma estrutura social teleológica. É uma estrutura, tem elementos estruturais, nós estamos dando três: a independência, a imparcialidade e a processualidade. Social, porque abarca várias pessoas, e teleológica, né? Tudo ele, a estrutura em vista da função, né? A forma em vista do fim, lá do São Tomás. Tudo isso aqui é para ele poder dizer a palavra de justiça. Essa é a função dele. Né? Então, o primeiro elemento da processualidade é a argumentação. Né? E aí estou citando Paul Ricoeur. O processo é uma troca regrada de argumentos, de razões pró e contra, tidas como plausíveis e dignas de ser consideradas pela outra parte. Tá? A argumentação, né? Audiatur et altera pars, né? Ouvir uma parte e a outra, né? É um processo de argumentação. O processo é centrado num debate de palavras, continua Ricoeur, cuja incerteza inicial, quem tem direito, é finalmente desvendada por uma palavra que expressa o direito, a palavra do juiz. Existe, pois, um lugar da sociedade onde a palavra sobrepuja a violência. Há um lugar onde as partes são obrigadas a se ouvir, né? onde o debate é central. Tá? Onde é que a palavra tem a última palavra, se me permite isso? Na instituição judicial. Olha o que diz aqui o Hobbes. Qualquer juiz que recusa ouvir as provas está recusando fazer justiça. Argumentação, por quê? Porque o processo é um debate regrado de argumentos. Mesmo que a sentença seja justa, os juízes que condenam sem ouvir as provas são juízes injustos, mesmo que a pessoa acerte. Ele está violando a instituição, tá? A instituição judicial deve haver argumento. Mas eu alcancei o fim da instituição, mas não do modo como a instituição prescreve. Vejam, né? A justiça é dar a cada um o que lhe é devido. O direito é dar a cada um o que lhe é devido no modo devido. E não é de qualquer jeito. Né? A gente viu, não é buscar o teu bem na casa de alguém que te furtou. Tá? Não é fazer justiça pelas próprias mãos. Aqui tem uma frase de São Tomás que volta, né, um elemento que a gente já trabalhou antes. Né? E ele diz assim: no que toca a sua própria pessoa,
O ser humano deve formar sua consciência por seu próprio saber. Mas quando exerce um poder público, e ele está discutindo aqui, né, ele está exercendo a função de juiz, deve formar sua própria consciência com os dados do julgamento público e nele se basear. É uma questão bem complicada que São Tomás está discutindo. Diz assim, se o juiz, como pessoa privada, sabe que o réu diante dele é inocente, ele deve absolvê-lo? Não. Porque quando exerce um poder público, tá, ele deve formar sua consciência segundo os dados do julgamento público. O que não está nos autos não está no mundo. E se as provas, tá, no interior do processo apontam para a culpabilidade do réu, o juiz deve condenar. Porque quando ele exerce um poder público, tá, ele deve, e aqui a função de juiz, né, ou lembrando, ou se querem ser mais exatos, uma autoridade pública, né, ele precisa seguir o devido processo, due process. Tá bem? Não pode julgar a partir de elementos extraprocessuais. E o terceiro elemento aqui, tá, da ideia de processualidade é a reconciliação. Vamos dizer, como assim a reconciliação? O processo permite uma certa reconciliação das pessoas, né? Primeiro, o sujeito passivo é promovido pelo debate ator do processo. Tá? Mesmo aquele que é julgado, o réu, né, ele é reconhecido como autor, ele não é um objeto, ele é um sujeito. Tá? É como se a sociedade se reconciliasse, né, com o criminoso, com o réu. Neste momento, ele tem um lugar de fala, ele pode falar, tá bem? Aqui diz, então, o nosso amigo Riquet, né? A sentença visa situar as partes no seu justo lugar. Tá? Aquele que vai receber a indenização, aquele que vai para a cadeia, tá? Aquele que vai ter que restituir, né? Um sócio que vai ter que devolver o que pegou da sociedade. A sentença visa situar as partes no seu justo lugar. O lugar que lhes cabe, o lugar no interior da ordem. Tá? Sempre que eu falei sobre ordem aqui, ao longo do semestre, era a ordem da justiça. Né? Por favor, acho que a essa altura, tá, já ficou bem entendido. Né? É a situação em que cada um tem o que lhe é devido e a ninguém é feito o que é indevido. Tá? A pena é um direito do criminoso. Essa é a frase do Hegel, né? Nela, o criminoso é honrado como um ser racional. É o seu justo lugar, né? Há uma reconciliação. O criminoso, quando recebe a pena, ele é tratado como um ser livre. Seres livres são imputáveis. Seres livres devem responder pelos seus atos, né? E só os seres racionais são livres, né? Animais têm direitos, mas animais não têm deveres. Então, a pena é um direito do criminoso. Tá? É um direito que ele tem de ser tratado como um ser livre, racional. Tá? Considerações finais. Então, a pena reconcilia o criminoso. Ele com a sociedade e, de certa maneira, ele consigo mesmo. Né? Mas aqui a gente quer ver uma reconciliação social. Né? Lembra o Platão que falava que a pena era um remédio, né, para a alma. Tá? Mas a gente só quer saber de reconciliar o criminoso com a sociedade. E ele só pode, né, ocupar seu lugar numa comunidade de livres e iguais, porque é isso que a gente tratou o semestre todo, né, se ele for tratado como ser livre. E seres livres são seres imputáveis, eles respondem pelos seus atos. Tá bem? Considerações finais. Hegel diz assim, um membro da sociedade civil burguesa, né, ou seja, o ser humano como sujeito de direito, tem o direito de estar no tribunal, assim como a obrigação de se apresentar ao tribunal e de retomar seu direito em litígio apenas pelo tribunal. Tá? Vejam a questão da instituição judicial, né? Ela responde a um direito humano, o direito de estar no tribunal, mas também o dever de se apresentar ao tribunal, né? E o dever de retomar seu direito somente pelo tribunal. Uma frase do Aristóteles aqui: o magistrado é o guardião do justo, é o guardião da ordem da justiça. Tá? Isso excede a Loman, excede, né, de novo, né? A instituição é uma forma jurídica própria, ela não pode ser reduzida a um conjunto, a um sistema de normas, porque diz respeito a uma estrutura,
né, que nem sempre pode ser traduzida em termos de normas, e uma finalidade que nunca é colocada em termos de normas. Ir ao juiz, diz Aristóteles, é ir à justiça, pois o juiz é a justiça animada. O juiz é a justiça animada. O judiciário, ele faz parte de uma instituição, né? Tá bem? O juiz que assume o seu papel institucional, ele representa, ele expressa a própria justiça, né, de uma comunidade de livres e iguais, de uma república. A ausência de um juiz comum dotado de autoridade coloca todos os seres humanos em estado de natureza. Isso é o Locke. Se nós não temos um juiz comum que tem autoridade sobre as duas partes, então essas partes estão em estado de natureza. E lembrando, ele continua, né? O estado de natureza é em si mesmo um estado de injustiça. É um estado de injustiça. Bom, então queremos passar de um estado de injustiça para o estado civil, necessitamos de um juiz, tá bem? E com isso, pessoal, encerramos essa aula sobre instituição e encerramos as aulas assíncronas desse semestre. Um grande abraço a todos vocês.